Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos, nesta manhã de domingo, estar com os irmãos, estudando a lição de número 8, quando ela traz como título um convite à adoração. Então nós vamos hoje aprender, baseado no texto de Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo de número 20, quando aqui o profeta traz esta orientação, inspirada pelo Senhor, ao verdadeiro sentido da adoração para nós, os filhos, para aqueles que são escolhidos a adorar. Então nós vamos estar estudando nesta manhã, vamos estar orando agora, e logo após a oração, nós vamos ouvir o hino de número 164, e após o hino nós estaremos assim, dando início ao nosso estudo da lição de número 8. Amém? Vamos assim então curvar nossas frontes e orarmos aí, quem está nos assistindo conosco, esteja orando também ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, damos graças a Deus mais uma vez por esse dia, por esta manhã, por que estarmos, ó Deus, na Tua presença novamente, para estudarmos, ó Deus, essa lição tão importante, tão maravilhosa, que traz para nós um verdadeiro sentido de adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja nos ajudando, abrindo nosso entendimento, os nossos corações, para entender a vontade do Senhor nas nossas vidas nesta manhã. Fale ao coração de cada um dos Teus filhos que estão assim conosco, ó Deus, te ouvindo, ó Deus, te acompanhando, está, ó Deus, assim, entendendo a mensagem do Senhor para cada um de nós. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desse estudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino de número 164 e logo após o hino nós vamos estar, então, estudando, assim, a nossa lição. Amém? Hino de número 164, Nome Precioso. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Que Deus nos abençoe e assim nos prepare nesta manhã para juntos estarmos assim ouvindo a lição que tem proposto para nós nesta manhã. Eu queria convidar os irmãos que estão conosco a abrirem a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10 ao versículo de número 20, quando aqui a palavra de Deus traz condenado o culto hipócrita. Então a palavra do Senhor vai dizer, ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu a só pisardes
os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrozoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Que Deus abençoe esse texto aos nossos corações. Só em ler essa palavra, nós já temos assim uma noção de como é esse convite de adoração que o Senhor faz. Não adianta nós querermos prestar um culto falso ao nosso Deus, porque Ele já conhece, é Ele que sonda os nossos corações. E a nossa revista, ela traz para nós uma lição maravilhosa, exatamente falando dessa questão do culto, da adoração, de como prestar esse culto ao nosso Deus. E a introdução da revista, ela começa dizendo que o culto tem sido alterado de acordo com a conveniência humana. Sob a influência da cultura e do entretenimento, infelizmente isso não é novidade. Tem sido uma constante na história. Encontramos na Escritura momentos em que o povo de Deus tentou mudar a forma de cultuar o Senhor, adaptando-se aos costumes pagãos do seu tempo. Nesta lição, nós estudaremos o fundamento e alguns princípios para a adoração cristã, e a partir do texto básico que nós acabamos de ler, nós vamos ter essa instrução. O que nós aprendemos aqui na instrução, na introdução? É exatamente isto, que ainda hoje muitas igrejas têm modificado a sua forma de cultuar o Senhor, de forma que venha agradar a homens, que seja conveniente ao homem, que possa o satisfazê-lo, que ele se sinta lá alegre, bem, confortável. Então, é isso que nós vamos hoje aprender na nossa lição. O primeiro ponto da lição vai falar que o Senhor é Deus. Ele diz que os dias de Isaías eram difíceis. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, que foi de 792 a 740 a.C., Jotão, 750 a 731 a.C., Acás, 735 a 715 a.C., e Ezequias, que foi de 715 a 686 a.C. E reis de Judá, todos eles foram esses reis. A mensagem proclamada por Isaías vem do próprio Deus, quando ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O oráculo divino começa com a convocação: ouvi a palavra do Senhor. Deus instalou uma sessão de tribunal celestial, determinando que as testemunhas ouvissem a sua acusação judicial. Versículo 2. Em seguida, ele chama o réu, que é exatamente Judá, para que este também o ouvisse, seguindo o padrão legal da aliança estabelecida por meio de Moisés. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, vai falar sobre isso. Deus invocou toda a criação para ser testemunha contra Israel. Está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 2. A despeito da bondade de Deus, os israelitas haviam transgredido a graciosa lei do Senhor. Então, o que Deus chama aqui a atenção exatamente para o povo de Judá, os israelitas, exatamente pela questão de como eles estavam cultuando o Senhor. E o Senhor vai dizer: olha, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala.
E ele vai chamar a atenção justamente, instala esse tribunal e chama a atenção desse povo para o que eles estavam fazendo e a forma como eles estavam adorando. Ele vai dizer que esse início do livro nos apresenta o fundamento para a nossa fé e para a nossa adoração. Nosso Deus é o Senhor da aliança, por isso devemos ouvi-lo, isto é, prestar atenção às suas palavras, guardá-las na mente e no coração, tratá-las com dignidade e respeito, obedecê-las integralmente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6 também vai instruir sobre esse guardar a palavra, sobre esse adorar ao Senhor. Dessa recepção piedosa da palavra de Deus, decorre um culto também piedoso. Não era o caso de Israel nos dias de Isaías. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Acusa o Senhor lá no versículo 11. Estavam tratando Deus como outro qualquer. E o culto que lhe ofereciam era por isso inaceitável pelo Senhor. Seguiam as tendências da época. Afastaram-se de Deus e do pacto, por isso são chamados de povo de Gomorra. Não entendiam que o Senhor era o Santo de Israel, que sua singularidade e grandeza inspiram temor. Isaías insiste no caráter santo de Deus. Ele é o Santo de Jacó, o Santo e o vosso Santo. Então observe que o que Deus coloca aqui é exatamente isso. A forma como o povo estava vivendo e queriam adorá-lo, queriam fazer sacrifício. E o Senhor vai exatamente negar tudo isso, vai chamar povo de Gomorra, povo de Sodoma, exatamente por isso, porque ele estava já aborrecido de tudo aquilo, de um povo falso, de um povo que realmente não prestava culto com dignidade e verdadeira adoração e louvor a ele. O ponto 2 da nossa revista traz: Deus comunica o padrão que deve ser feito. Partindo do fundamento que é o próprio Senhor, devemos ouvir suas palavras. A primeira acusação é de denúncia da rebeldia judaica, lá no versículo de 2 até o versículo 9. E segue-se a rejeição do culto que estavam oferecendo a Deus. Aí ele vai dizer, assim não, parte A desse tópico. Ele vai dizer, somos todos inclinados a resolver nossas relações com Deus por meio de mais uma reunião de oração e mais um momento de culto. Essas são práticas bíblicas e boas, mas é preciso olhar mais fundo como Deus faz em relação a Israel e a Judá. Não basta a multidão de cultos. Ele quer a obediência do coração em vez de sacrifícios de animais oferecidos por hábito ou tradição. Deus não tolerava mais as práticas religiosas hipócritas do seu povo, infiel e desobediente. Salmos 51, versículo 16 fala sobre isso. A mesma rejeição da hipocrisia e do formalismo foi comunicada pelo Senhor por meio do profeta Amós, lá em Amós capítulo 5, versículo 22. Deus sempre esteve mais interessado na nossa atitude espiritual em relação a Ele e ao nosso semelhante do que nosso sacrifício. O estrépito dos nossos cânticos não o agrada se não houver caridade. Observe, meus queridos, que o que estamos colocando aqui, que muitas pessoas acham que pelo fato de cantar bem, de estar orando constantemente na igreja, de estarem participando do culto, de estarem lá fazendo suas orações, o Senhor está sondando o coração dessa pessoa. Não adianta, é por isso que ele vai chamar de hipócrita. Não adianta a gente tentar enganar Deus, com Deus não se brinca, não se engana. Ele está dizendo exatamente isso aqui, certo? Assim não, eu não quero desse tipo de coisa, que fica aí apenas essa casca. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Você quer ser muito certinho, mas só faz coisa errada. Então o Senhor ele vai exatamente falar a respeito disso, que ele não agrada. Aí como é que o Senhor agrada? Assim sim, diz, o profeta revela o cerne de acusação de Deus contra Judá, a corrupção do sistema legal de Jerusalém, a sua injustiça social. A preocupação com os necessitados não pode ser confundida com fé salvadora, até porque é resultado de uma fé viva, mas é por isso mesmo uma importante demonstração de espiritualidade verdadeira. Ele vai dizer, demonstração de espiritualidade verdadeira. Então, aí sim o Senhor receberá a nossa adoração. Eu queria repetir essa parte com os irmãos, ele vai dizer que
A preocupação com os nossos, com os necessitados, não pode ser confundida com fé salvadora. Até porque é resultado de uma fé viva. Mas é por isso mesmo uma importante demonstração de espiritualidade verdadeira. Então, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas obras, elas já devem ser partidas por causa de uma fé que o Senhor tem nos colocado. Então, se nós temos essa fé, se nós já vivemos em Deus, isso parte de dentro de nós automaticamente, o desejo de ajudar, de estar cuidando do outro, né, instruindo o outro, ajudando o outro, estar amando o outro, estar andando lado a lado com o seu irmão. Então, o Senhor agrada desse tipo. Isso é sim uma verdadeira adoração para o Senhor. Ele vai dizer que também a esse respeito, o Senhor se manifestou por meio de Amós, quando ele diz: corra o juiz como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5:24. No Oriente Médio, ribeiros são vales estreitos, através dos quais a água fluía na época das chuvas, mas que estarão secos em outras épocas. A prática da justiça pelo cerne deve ser constante, senão sua adoração será inaceitável. Então não adianta a nossa prática de adoração ser apenas, exatamente como eu coloco aqui, como esses ribeiros, né? Por esses vales que as águas correm muito quando está chovendo, mas quando para de chover fica seco. É como ele está comparando exatamente, como a prática da justiça do crente, certo? Ela deve ser constante, ela não pode ser apenas como pequenos ribeiros, que num período está crente demais e em outro não está mais. Então é preciso entender isso, de que a vida do crente ela tem que ser constante, ela tem que ser atuante constantemente, tá? Porque senão ele vai dizer que senão a nossa adoração será inaceitável pelo Senhor. O ponto C, a letra C do ponto 2 vai dizer que então, aceitação e adoração. O caminho de volta à aceitação por parte do Senhor e a sua verdadeira adoração começa com arrependimento. Havia em Judá injustiça, indiferença em relação aos necessitados, hipocrisia, acomodação aos padrões do mundo. Mas apesar dessa condenável condição, o arrependimento traria o perdão e desviaria, pelo menos em parte, a ira de Deus. Isaías capítulo 1, no versículo 18. Jeremias também trata disso no capítulo 18, versículo 1 e o capítulo 1, versículo 18. A confissão de fé de Westminster. Ensina que, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Romanos 6, 23. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, meus queridos, é importante a gente prestar bastante atenção nessa questão da verdadeira adoração ao Senhor. Adorar a Deus é coisa séria. Não adianta a gente querer adorar o Senhor se nós odiamos o nosso irmão. Não adianta nós querermos adorar o Senhor se nós somos negligentes numa série de outras coisas que não deveríamos ser. Então é muito importante entender isso. A reflexão sobre esse convite à adoração ao Senhor. Quando o Senhor o convida para o adorá-lo, é bom prestar bastante atenção nessa adoração. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser íntegra, tá? Tem que ser justa, conforme os padrões que o Senhor requer. O ponto 3 da nossa lição já é justamente o último ponto, o penúltimo ponto da lição. Ele vai dizer: o Deus que adoramos, o Deus Trino, ele não abre mão de sua glória. Ele criou todas as coisas, inclusive nós, para seu próprio louvor. Somos criados à sua imagem e semelhança, mas não somos iguais a ele. E nunca seremos, jamais. A letra A desse ponto diz que o Senhor é Deus. Seus atributos, as suas características, o tornam único e distinto de toda a criação, em especial os atributos incomunicáveis. É crucial entender isso para o adorarmos de modo correto. Deus é um ser. Que ser? Um ser espiritual. Ele não tem corpo, por isso o adoramos em espírito. Ele é independente, estável, ele é autoexistente, não depende e nem se sujeita a nada e a ninguém. Deus sempre existiu, ninguém o criou. O Deus, ele é um ser imutável, estável, fiel e perfeito.
Ele não muda em nada, somente pode ser imutável quem é independente. Aqueles que estão sujeitos a mudanças são dependentes de algo ou de alguém. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1, versículo 13, vai falar sobre isso também. Deus também, ele é infinito, não pode ser medido, entendido, não é limitado ao tempo e ao espaço, pois é eterno e atemporal. Ele pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Você consegue entender isso, meus queridos? A grandiosidade de Deus que servimos. Como então nos colocar diante dele? Como então nos colocar diante de um Deus tão grandioso, imutável, um Deus infinito, um Deus que não muda, um Deus que nós não temos a capacidade de forma alguma de medir a dimensão dele. Então, como é que nós devemos nos prostrar diante de um ser tão infinito como esse? Com muita seriedade. Ele é esse Deus. O Senhor, ele não deve ser esquecido. A parte B deste tópico, ele vai dizer, geração após geração, corremos o risco de esquecer quem Deus é e quem nós somos. Tal esquecimento se mostrou recorrente na história e por isso, de tempos em tempos, precisamos ser lembrados sobre isso. Em Juízes, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11, nós lemos lá que foi também congregado seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Eles se esqueceram e nós também podemos nos esquecer. O resultado será o desvio na oração, na adoração. Então, observe que a história vai nos falar desses povos, dessa geração que também esqueceram do Senhor, que o não adoravam mais, que estavam fugindo dele, e o Senhor sempre mandando o profeta falar a respeito disso, trazer o povo de volta, lembrá-los que é Ele que nos criou, dele somos as suas criaturas, e nós devemos prestar culto a esse Deus, o adorá-lo sempre, constantemente. O ponto A desse tópico vai dizer, conhecê-lo é preciso, conhecer Deus é preciso, saber quem é Deus é necessário para cada um de nós. Em seu livro, O Ser de Deus e os Seus Atributos, Cultura Cristã, de Herbert de Campos, ressalta que o modo equivocado como a igreja muitas vezes presta culto a Deus decorre da falta do correto conhecimento do caráter de Deus. Por isso, tantas distorções nos cultos. É importante conhecer o Senhor e saber que é a Ele que temos de adorar para cultuar corretamente. Herbert Campos insiste que, quanto mais conhecemos a nossa natureza, o seu caráter, melhor lhe prestaremos culto. Quanto mais conhecemos a natureza de Deus, mais vamos melhorar o nosso culto a este Deus. O ponto B desse tópico diz também que a adoração requer uma santidade. O culto que Israel estava oferecendo a Deus no tempo de Isaías limitava-se a um rito vazio, assim como o sacrifício prestado por Caim. Adorar o Senhor exige integridade. No Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios ao Senhor e se purificava para que Deus se manifestasse. Não podemos nos apresentar diante dele de qualquer modo e querer que ele se agrade. Deus abomina tais coisas. Vamos nos aproximar, porém, tomando o devido cuidado. Hebreus diz, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo de número 22. Observe como é estar na presença do Senhor.
um coração sincero, com a plena certeza da fé, lavado o corpo com água pura, purificado de todas as coisas ruins, sendo em toda a impureza livre dela. Então, observe que a adoração, ela requer santidade. A adoração requer conhecer melhor o Senhor. Por isso, nós temos que entender que esse Deus, ele não deve ser esquecido, porque ele é um Deus infinito. Ele é um Deus imutável, estável e perfeito, além de ser um Deus fiel, um Deus espiritual, um Deus independente, um Deus que é o Senhor de tudo e de todos. Assim nós devemos entender este Deus, para que assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade, cada dia melhor, cada dia com mais perfeição. Eu sei que muitos não vão conseguir de uma hora para outra, mas é um processo que requer cada dia um cuidado maior, é um processo que requer cada dia uma melhoria da nossa parte com relação a essa adoração ao nosso Deus. Eu queria concluir, meus irmãos, a conclusão da nossa revista, quando ele traz para nós que o Deus verdadeiro é o Senhor da aliança e nós somos o seu povo. Deus é único e sua adoração é exclusiva. Transformar os cultos em entretenimento com direito a aplausos para os artistas não honra a Deus. E que o Senhor possa assim, nos fortalecer cada vez mais, tá? Para que a gente possa ser confortado pelo Senhor todos os dias. Multiplicar, tá? Cada vez mais os programas de culto sem piedade pessoal, né? Será exatamente a conclusão. Ele vai dizer que multiplicar os programas de culto sem piedade pessoal será um desastre, sem arrependimento e sem mediação de Jesus Cristo. Temos nele o acesso, então vamos nos aproximar nos termos apresentados na palavra de Deus. Que a gente possa ser confortado por esse Deus e que a gente possa adorá-lo cada vez mais com espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino 172 e logo após o hino nós estaremos orando, encerrando assim a nossa lição de hoje. Amém? Hino de número 172, Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Dos pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos nos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos,
chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e vamos assim concluir a nossa lição de hoje. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui, te adorando a Deus, falando, conhecendo as tuas verdades e sabendo que o Senhor requer de cada um de nós uma sincera e verdadeira adoração de espírito, de coração. Ó Deus, muito obrigado porque Tu nos instrui através da Tua palavra essas verdades. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos instruindo, nos ensinando, ó Senhor Deus, a Te adorar verdadeiramente, um ser tão maravilhoso como Tu és. Muito obrigado, Deus. Abençoa a Tua igreja cada vez mais. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Deus nos esteja conosco todos os dias.